Amigos do Mosaico, é um enorme prazer receber ninguém menos, ninguém mais do que Renato Feder, secretário de Educação do Estado do Paraná. Renato, obrigado por arrumar um espaço na sua agenda para conversar conosco. Imagina, Rony, é um prazer falar com você, com a sua rede do Mosaico. Estou muito feliz de estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre educação. Ótimo. Vamos lá, Renato. Eu sei que você é formado pela GV, você é formado em Economia pela USP. De onde veio o interesse por educação? Veio muito da comunidade judaica, que me ajudou, né? Então, eu sempre muito atuante, como jovem, participava das atividades da CIP, né? Que era a sinagoga que eu frequentava, e lá eu virei madrir muito cedo, né? Então, com 15 ou 16 anos, eu já estava fazendo os cursos para ser madrir e interagir com as crianças menores, de 14, 13 até 8, 7 anos. E eu era um apaixonado, né, por educação, pelos jovens, pelas crianças, e eu nunca quis perder isso. A criança, ela tem um olhar de curiosidade, né, pelo mundo, de inocência, que eu acho que nenhum adulto deve perder isso. Então, sempre me deu muita energia trabalhar com as crianças da comunidade. Para os nossos telespectadores que não são judeus, madrir é o monitor, é o cara que comanda um grupo de jovens. Renato, eu tenho a impressão que se nós tivéssemos educação de primeira qualidade e se nós realmente tivéssemos o que eu sempre chamei de um plano real para a educação, nós podíamos investir menos em polícia, nós podíamos investir menos em outras coisas. A que você atribui estruturalmente essa dificuldade do país entender que a educação vem em primeiro lugar? Eu acho que o país já entendeu, né? Então todo mundo sabe que a educação é muito importante. A questão é como, e não é só com dinheiro que se faz com a educação. Você tem que ter algumas questões muito importantes. Então a questão é como levar uma educação de qualidade para a população brasileira. Isso exige muito esforço, muito comprometimento, muito planejamento, muita gestão, né? E é isso que a gente vem tentando fazer no Paraná. Não é assim, todo mundo sabe que a educação é importante, agora é implementar corretamente. Esse é o próximo passo que a sociedade brasileira tem na sua frente. O Paraná, eu suponho, ele é referência de várias coisas. Referência, Curitiba já foi referência em urbanismo. Me conta um pouco como... O Paraná é muito forte no agronegócio, por exemplo. Exatamente. Como é que o Paraná é referência em educação? Olha, é interessante. O Paraná, no passado, ele chegou a ser uma referência em educação, né? E aí a gente perdeu a educação pública. Ela é medida por uma prova, né? E o MEC ele divulga um índice, chama IDEB, Índice da Educação Brasileira, né? E nesse índice a gente consegue ver quais os melhores estados do Brasil. E o Paraná já foi o primeiro há muitos anos atrás. E agora caiu. E quando eu assumi, a gente era o 7º colocado. Agora, obviamente que o trabalho que eu faço aqui no Paraná é para que o nosso estado tenha uma educação de qualidade e consiga alcançar o primeiro lugar nesse índice, né, no índice da educação, e depois que ele consiga também brilhar perante outros países. Então, eu não acho que a gente vai ficar satisfeito sendo uma referência nacional, porque o Brasil está muito abaixo das outras nações. O que o Brasil precisa, não só o Paraná, e tem capacidade, é ser uma nação desenvolvida no campo educacional. Né? Então, no agro, né, em vários setores da economia, da cultura, do mundo, do esporte, o Brasil é uma potência. E o Brasil, sim, tem toda a condição de virar uma potência educacional se adotar as medidas corretas. Eu vejo que nós temos um cidadão brasileiro muito otimista aqui, porque você acredita que vale a pena, nós não estamos enxugando gelo. Não, eu acredito que vale a pena e eu acredito que eu sou parte do grupo que vai levar o Brasil para o topo das nações top em educação. A gente vai fazer isso, não tenho a menor dúvida. O Brasil, daqui a, eu não sei se talvez 10, 15 ou 20 anos,
eu tenho convicção que a gente vai olhar e do mesmo jeito que o Brasil é líder no agronegócio, é líder no empreendedorismo, tem vários campos que o Brasil se destaca, quando os países, os nossos filhos vão falar, no que o Brasil é bom? Em educação. Eu não tenho dúvida disso. Nós vamos fazer uma pequena interrupção para os nossos comerciais, voltamos já já. Você sempre morou em São Paulo. Você teve que se mudar com a família para o Paraná? Sim. Eu conheci o governador Ratinho Júnior, uma pessoa por quem eu me apaixonei antes dele ser governador. Né? A gente se conheceu, foi em fevereiro ou março de 2018, né? Então eu pude acompanhar ele, conhecer ele e criar uma amizade, uma admiração pelo governador. Quando ele foi eleito, ele me fez o convite, então, para vir secretário, algo que eu queria muito e tinha me preparado já por muitos anos, né? Então, eu cheguei a trabalhar bastante tempo na Secretaria de São Paulo, né? Não como secretário, mas como um assessor na Secretaria de Educação Pública do Estado de São Paulo, e eu queria muito ser secretário. E aí, quando veio o convite, eu me mudei primeiro, né? Então eu vim para Curitiba, fiquei aqui 6 meses e alcançando uma estabilidade, aí minha família se mudou no mês de julho. Estamos aqui então há 1 ano, né? Eu com a minha esposa e meus 3 filhos, muito, muito felizes. Eu fui aluno de escola pública. Uhum. E tenho excelentes lembranças da escola pública que eu frequentei. E também me lembro que, talvez pela minha natureza, tinha matérias que eu ia muito mal e tinha matérias que eu ia muito bem. Uhum. E hoje, olhando para trás, eu tenho a sensação que as matérias que eu ia muito bem tinham muito a ver com o professor, com o entusiasmo dele, com o interesse dele, com a capacidade dele de nos motivar. Eu suponho que isso deve ser uma preocupação que você tem. Exatamente. Então a gente tem aqui as 2 preocupações principais, é como ajudar o professor a dar uma aula melhor. Então isso inclui um material bom, uma prova que a gente tem aqui no estado, por exemplo, uma ferramenta chamada Prova Paraná. Então a gente dá uma prova para o aluno de todas as disciplinas, o aluno faz a resposta. E aí a correção é com uma foto. O professor pega o celular, bate uma foto do gabarito, mas que legal, a tecnologia facilita a correção. Não é só para facilitar. A gente já mostra, o professor consegue entrar no site provaparaná.gov.br, né? E ele já vê, ele faz o login dele, ele vê tudo que a turma dele aprendeu e não aprendeu. E vê como estão as outras turmas perto da turma dele. Então isso ajuda, o professor fala, opa, meus alunos estão aprendendo muito. Não, estão aprendendo pouco. Então isso ajuda o professor. A gente dá a formação de professor, a gente está perto desse professor, também é muito importante. Então, professor, como você está planejando a sua aula? Professora, como você está planejando a sua aula? Né? Então, falar sobre isso o tempo inteiro. Então, um pilar é o professor e o outro pilar é o diretor ou a diretora, porque ele também tem um papel importante de ser o líder desse time de profissionais da educação. Então a gente também acompanha com muito critério, com muito cuidado, com muito auxílio, né? Por exemplo, a gente tem um outro programa aqui chama Tutoria. A gente pegou os 300 maiores especialistas da secretaria e entregou para cada um deles de 7 a 8 diretores de escola. Então a gente formou um time espetacular, chamado Tutores do Paraná, são 300, né? 300 vezes 8, né? A gente tem aí as 2.000, quase 2.400 escolas que tem no estado, né? Então, cada tutor, ele cuida de 8 diretores, ele conversa, ele visita a escola, ele vê como está o clima na escola, ele vê se o diretor tem um bom perfil de liderança. Esse tutor, ele é um coach, né, para o diretor. Então isso também ajudou muito a nossa educação aqui do Paraná a melhorar. Você já viu resultados? Já vimos resultados. A gente foi avaliado, né, pelo MEC. O resultado oficial não saiu ainda, vai sair daqui a 1 mês, então estamos aqui na expectativa, mas a gente teve prévias, né? E as prévias são de que o resultado melhorou bastante, né, aqui no Paraná. A gente está bem animado pelo resultado dessa avaliação que o MEC nos fez.
Renato, eu adoraria continuar conversando com você, mas o programa inteiro só tem meia hora. Eu tenho uma última pergunta. Você falou sobre os líderes do processo, que, enfim, os professores lideram os alunos, os diretores lideram os professores. Uhum. E como é que o líder dos líderes, o Renato, foi recebido pelo sistema de educação? No começo, as pessoas obviamente tiveram assim dúvidas, né? Poxa, quem é o Renato? Ele não é do Paraná, ele vem da iniciativa privada, não vem da iniciativa pública. Mas então teve assim um clima, uma dúvida, né? Acho que uma grande questão, um grande ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Mas aqui, tanto eu como o time da secretaria, nós somos muito focados pelo aspecto pedagógico, né? Pelo aspecto técnico. Então a gente quer muito educar os nossos jovens, mas quer muito, muito mesmo. A gente quer educar igual o Canadá, quer educar igual a Finlândia, educar igual a Singapura. A gente luta para que tudo seja perfeito, a gente luta pelas professoras, pelos professores. Então, a rede, são 90 mil servidores. Então, a rede viu isso e a gente faz bastante pesquisa, né? Então dá para sentir que a receptividade é muito boa hoje, né? Então a gente está muito alinhado. Eu elogio muito as professoras e professores do Paraná, com razão, com mérito. Na pandemia, o Paraná tem se destacado no EAD, tem feito o melhor. Assim, nossa, as aulas aqui remotas estão indo muito bem, graças ao trabalho deles. Então, eu diria que hoje a gente está num casamento, né? Numa parceria muito bacana, secretaria, secretário e profissionais da educação do Paraná. Se metade do que você me contou for verdade, eu já quero, se eu tivesse filhos em idade escolar, eu já queria me mudar para o Paraná para matriculá-los nas escolas. Renato, Põe os netos. Os netos eu tenho que esperar agora. De qualquer forma, Renato, eu não costumo fazer isso com os nossos entrevistados, mas eu queria te dar parabéns, porque se entregar ao trabalho público, a retribuir alguma coisa daquilo que nós, de alguma forma, recebemos, é fantástico e não é muito comum ainda nesse país. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Imagina, Rony, um grande abraço, tudo de ótimo para vocês. Muito bom. Abração. Amigos, o Mosaico volta já já.